Bom, pessoal, estamos de volta. Essa é a quarta e última aula do treinamento intensivo Conselho Tutelar, especificamente sobre o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Atribuições do Conselho Tutelar na prática. Então já discorremos o artigo 136 e seu caput. Já discorremos o inciso 1, 2 e 3 na primeira aula. 4, 5 e 6 na segunda aula, 7, 8 e 9 na terceira aula. E nessa quarta aula iremos escorrer o 10, 11, 12 e o parágrafo único. Tá bom, pessoal? Vocês perceberam que os vídeos estão sendo gravados aí tendo em torno de 22, 25 a no máximo 30 minutos, até para não ficar cansativo, tá bom, pessoal? Para que a aula não seja cansativa, mas a ideia é trazer o máximo de informação possível para você. Então, bora lá, sem perca de tempo, nós vamos então para o inciso 10. O que diz o inciso 10, pessoal? Artigo 136, lembra disso, inciso 10. Ele diz o seguinte, que uma das atribuições do Conselho Tutelar é representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Isso mesmo, pessoal. Bom, para começar a discorrer sobre esse artigo, tá aí na tela, vocês podem acompanhar a leitura. O artigo 220, inciso 3º. Desculpa, artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, dispõe que compete à lei federal, abre aspas, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Pessoal, na verdade e na prática, esse também é um dos artigos um dos incisos, previsto num dos artigos do Estatuto, que é o 136, que dificilmente você vê um conselho tutelar fazendo. Não estou dizendo que não exista ou que alguém nunca fez. Eu estou dizendo que é difícil na prática. A gente consegue ver muito mais federações, fórum, enfim. E geralmente em situações de nível nacional, programações de níveis nacional, níveis Rede Globo, SBT, Record, enfim. Dependendo a programação e essas federações, esses órgãos que estão lá no nível federal acabam fazendo esses procedimentos, provocando esses processos na justiça. Mas é o seguinte, pessoal. Desculpe, minha garganta tá ficando raspando, parece que tá inflamando. É o seguinte, pessoal. Está previsto, certo? Que o Conselho Tutelar, ou seja, qualquer Conselho Tutelar de qualquer município, pode representar em nome da pessoa e da família. A referência, pessoal, do artigo 221 da Constituição Federal diz respeito, notadamente, ao seu inciso 4º, que busca, através das emissoras de rádio e televisão, preservar o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A violação a esta regra autoriza o oferecimento de representação pelo Conselho Tutelar, que é o dispositivo em questão aqui, pessoal, ou de ação civil pública pelo Ministério Público. Está lá no 201, inciso 5 do ECA. Pessoal, mas então, tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público pode representar em nome da pessoa e da família. Da pessoa e da família. Qualquer programação que viole os direitos, que vai contra tudo que é previsto de direitos para a família. Sabe, na prática é difícil porque, por exemplo, você no Brasil, em nome da cultura, por exemplo, em nome da arte,
nós temos músicas horríveis, com letras horríveis, né? Falando palavrões, incentivando o uso de drogas, a prostituição, enfim. Né? Nós temos um contexto aí complicado, e você separar o que é cultura, o que é artístico, né? do que está sendo violação de direito. Eu posso representar, por exemplo, contra uma cena de uma novela ou contra um tema de uma novela, mas eu não posso representar contra esses escritores, né, de músicas com letras horríveis, porque é artístico. Enfim. Ou não que não podemos, mas considerando que é artístico, e me parece que a letra, né, a música é a única autorização, abre aspas aí, entre aspas, que as pessoas têm de escrever do jeito que quiser, fazer a letra que quiser, sem nenhuma restrição. Certo, pessoal? Mas o que nós aprendemos aqui então? Que essa é uma atribuição do Conselho Tutelar, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas tem uma lei, a Lei 10.359 de 2001, e ela dispõe sobre a obrigatoriedade dos novos aparelhos de televisão incorporarem dispositivos que possibilitem o bloqueio temporário de recepção de programação inadequada. E também tem a portaria 796 de 2000 do Ministério da Justiça, que dispõe sobre a classificação indicativa, né, etária, ou seja, aquela programação onde antes de começar eles têm que deixar claro qual é a idade, qual a faixa etária que pode assistir aquela programação, né, ou aquelas diversões. Então, pessoal, ainda também há, né, como que eu posso dizer aí, disposto no artigo no artigo 17 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989, também está relacionada a essa temática, está relacionada a essa matéria sobre a violação dos direitos da família por programações de televisão, de rádio e tudo mais. Então, é mais um inciso que dificilmente o Conselho Tutelar coloca em prática. O que é interessante vocês saberem? Mas, Altair, por exemplo, a novela da Rede Globo que está passando cenas que violam os direitos previstos na Constituição, no artigo 220 e 221. Como que eu faço? Aonde vai iniciar esse processo? Eu, Conselho Tutelar aqui do interior de Mococa, como que eu vou fazer uma representação contra a Rede Globo, uma programação da Rede Globo, ou do SBT, ou da Record, não importa. Ou até de canais fechados, tá bom? E privados, como Netflix, Sky, enfim. Pessoal, se eu tenho meu município, eu vou representar no meu município. Ou seja, vou encaminhar para o Ministério Público, né, a autoridade judiciária do meu município. Quem vai vamos dizer assim, quem vai encaminhar para autoridades superiores dentro do próprio Poder Judiciário, ou seja, se vai para a Justiça Federal, se vai para o Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, ou STF, não importa quais vão ser os órgãos superiores, quem decide isso é o juiz da comarca que receber a representação. Por exemplo, eu sei que quando se trata de programação nacional, a Justiça Federal, ou seja, está no nível da União. Então são eles que vão tocar o processo. Se a programação é a nível estadual, a Justiça Estadual de cada estado vai tocar o processo. Se a programação acontece na sua cidade, numa TV que tem no seu município, numa rádio que tem no seu município, é o Poder Judiciário da sua cidade, é o juiz da infância e juventude, enfim, ou a quem compete essa atribuição dentro do Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Então é isso. Posso representar, então, mesmo contra uma programação nacional aqui no meu município? Pode. E o Poder Judiciário, o juiz do seu município, é que vai acionar as autoridades competentes, se não for ele, também a autoridade competente para poder acolher essa representação e instaurar o devido processo, tá bom?
Há, pessoal, dentro do Poder Judiciário, né, da Justiça do Brasil, muitas regras, muitas coisas assim que não dá para me explicar aqui nessa aula, e nem é esse o intuito dessa aula, né, explicar como funciona o Poder Judiciário, né, a estrutura do Poder Judiciário, mas é deixar claro que você, Conselho Tutelar, tem essa atribuição prevista e, quando necessário, ou quando você tiver notícia de que programações violem o direito da família, você pode sim representar. Tá bom, pessoal? Então esse é o nosso inciso 10 do artigo 136. Agora, pessoal, nós vamos para o inciso 11 do artigo 136. Tá bom? O que diz o inciso 11, Altair? O que diz o inciso 11? O inciso 11 diz o seguinte, ó, tá aí na sua tela já uma frase, uma leitura. Vai lendo aí enquanto eu leio para você o seguinte. O que diz o inciso 11? Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Pessoal, essa redação, né, foi alterada pela Lei 12.010, conforme você já leu aí na sua tela, de 2009. E aí também os outros artigos aqui, vídeo artigos 22, 101 e todos do ECA também foram alterados por esta lei, tá? Por esta Lei 12.010, pessoal. Então, representar ao Ministério Público quando eu conselho, ou seja, não sou eu sozinho como conselheiro, mas eu conselho, ou seja, os outros 4 colegas juntamente comigo, o colegiado, os 5, sentaram, analisaram toda a situação, avaliaram todas as medidas já aplicadas, serviços requisitados, enfim. Entende que precisa representar ao Ministério Público para perda, né, ou suspensão do poder familiar. Pessoal, deixando claro que guarda é uma coisa, poder familiar é outra coisa. Altair, como eu sei quando alguém tem um poder familiar? Gente, poder familiar é um direito inerente, ou seja, a partir do momento que eu sou pai, a partir do momento que eu me torno mãe, eu tenho poder familiar. Antes, inclusive, o Código Penal principalmente, e no ECA também vinha a expressão pátrio poder. Por que pátrio poder, Altair? Porque essa expressão vinha lá da questão do passado, da questão cultural, que quem era o chefe da casa, quem mandava e desmandava, quem dava a última palavra, quem dava as ordens, era o pai, o homem, o macho, o alfa da casa. Então, por isso, pátrio poder. Porém, com as evoluções, graças a Deus, e o entendimento, né, que vai se alcançando no decorrer do tempo, se entendeu que a expressão está errada, não deveria ser mais usada no contexto atual em que vivemos. Então, por que poder familiar? Porque tanto o pai quanto a mãe têm o mesmo poder sobre esse mesmo filho. Note, não estou falando de guarda. Não estou falando de guarda, estou falando de poder familiar. Certo? E o inciso aqui fala que eu, Conselho Tutelar, posso representar, não é isso que diz aqui? Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder. Ou seja, eu represento para que o Ministério Público inicie uma ação no Poder Judiciário, um processo onde pode ocorrer a perda ou a suspensão do poder familiar. Mas eu posso fazer isso quando, Altair? Quando me der na telha? Não. Não. Quando esgotadas as possibilidades da manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Pessoal, o que nós precisamos
compreender neste inciso? É muito sério isso, viu, pessoal? É muito importante, porque o Conselho tem uma autonomia muito grande dada pelo próprio legislador através do artigo 136 e os seus incisos, né? Então, neste contexto, providência a ser adotada apenas em extremas situações. Depois de esgotada, pessoal, todas as tentativas de orientação, de apoio, resgate sociofamiliar, sabe? Depois que o serviço social do CRAS, do CREAS, quando a saúde, enfim, quando toda a rede protetiva, né, que precisa ser acionada, todos os membros da rede protetiva que precisam ser acionados para atender essa criança e essa família, né, ou esse adolescente, essa família, quando for tentado de tudo, pessoal, for esgotada todas as possibilidades de resgatar esta família, né? De tirar esta família desse contexto de vulnerabilidade social. Aí sim deve o Conselho Tutelar, em nome da preservação do direito à convivência familiar, da qual a criança e o adolescente é titular, e em respeito à proteção especial do qual, né, cada um dos integrantes da família é titular. Isso eu vejo aonde, Altair? Lá na Constituição Federal, artigo 226, artigo 227, sabe? Esses artigos aí já vêm falando da família e dos seus direitos. Então, pessoal, quando eu esgotar todas essas possibilidades, é que eu represento, né, que eu encaminho ao Ministério Público para que ele então faça a ação de perda ou suspensão. Na maioria dos casos, essa questão da perda do poder familiar acontece quando a criança ou adolescente vão para a adoção. Todo o processo de adoção, antes dessa criança ser adotada por alguém, antes da justiça ratificar essa adoção, dentro dos trâmites legais que prevê o ECA, né, a Lei 8.069, que alterou o ECA, na verdade, na parte da adoção. Quando o juiz definir isso, antes ele precisa decretar a perda do poder familiar. Note que o inciso fala da perda ou suspensão. Mas e a suspensão, Altair? Como que funciona? Como que suspende o poder familiar? Deixa eu te dar um exemplo rapidinho aqui para você entender. Talvez você traz isso para a prática do seu dia a dia e você vai compreender melhor. Eu, enquanto conselho, vivenciei isso logo em 2012, quando nós entramos, né? Eu fiquei titular em 2012, 2013 ou 14, por aí. Eu lembro que eu estava no meu primeiro mandato ainda. Nós começamos a fazer um atendimento, instalar um procedimento em favor de um adolescente. E essa adolescente estava com uma questão de saúde muito grave, muito séria. Estava com caquexia, estava com anorexia. Né? Caquexia é emagrecimento constante, anorexia é falta de alimentação. Porque ela tinha aquela doença, né? Anorexia é isso, a pessoa acha que está gorda, mas está magra. Ela acha que está gorda, olha no espelho, se vê gorda, mas está magra, tá quase morrendo. Mas continua sem comer, continua querendo emagrecer, come uma coisa ou outra, enfia o dedo na garganta para vomitar, para não engordar. Tem esses contextos aí. E nós aplicamos algumas medidas relacionadas ao tratamento de saúde dela. E durante esse tratamento, esse acompanhamento, culminou numa internação dentro do hospital. Porém, por 2 vezes ela fugiu. Mesmo tendo o pai ou a mãe como acompanhante durante a noite. Durante dia e noite, né? A mãe ficava de dia, o pai à noite e vice-versa. Às vezes trocava, né? Mas enfim, o que acontece que essa menina foge tendo o pai ou a mãe de acompanhante olhando ela? Numa rápida apuração aí, né, pessoal? Num rápido entendimento, ouvindo uma pessoa ou outra, tá? Não é que o conselho investigou, não. O conselho não investiga ninguém. O conselho não é polícia. Né? O conselho trabalha com informações. Né? Ele ouve as pessoas, tem oitiva informal para que ele, baseado no que ele está ouvindo, no que ele está constatando, ele decida por uma medida. E quais serviços a serem requisitados. Lembre sempre disso. O conselho determina a medida, requisita serviços, visando sanar ameaças ou violações de direito.
E nós apuramos que era o pai que ajudava ela a fugir. Por quê? Porque o pai discordava do tratamento, o pai não via que a filha estava doente, ele não aceitava aquela adolescente estava doente, para ele estava tudo normal. Apuramos também que a mãe discordava do pai, mas era submissa, então ele determinava, tinha que acontecer. Todas elas cumpriam, tanto a filha quanto a mãe. E então o que aconteceu? Fugiu 2 vezes, né? O que nós fizemos? Eu lembro que na reunião de colegiado eu sugeri, trabalhei na saúde um pouco mais de 19 anos, então algumas coisas eu entendo da saúde, do sistema SUS propriamente dito, e recém-chegado, né, no conselho, primeiro mandato como titular, ECA fresco na cabeça e tal, a gente lendo, buscando conhecimento, eu sugeri que nós pudéssemos encaminhar ao Ministério Público que ele provocasse então no Poder Judiciário a suspensão do poder familiar para que essa adolescente conseguisse ser tratada de fato. Suspensão. Por quê? Acabou o tratamento, deu tudo certo, beleza. Poder familiar, né, volta a ser dos pais. E assim foi, pessoal. Fizemos a representação, o Ministério Público acatou, né, fundamentamos, tudo bonitinho, com documentação, com oitiva, né? E ele mandou para o judiciário acatou, decretou a suspensão do poder familiar só do pai. Porque ficou provado que a mãe não atrapalhava, não tentou atrapalhar a intervenção do conselho, nem o tratamento dessa adolescente. Então ele suspendeu só o poder familiar do pai, enquanto durasse o tratamento de saúde. E assim foi feito, pessoal. A menina se tratou, a adolescente se cuidou, né? Graças a Deus hoje está bem, né? Tá vivendo a sua vida, tá tocando a sua vida, estudou, trabalha, enfim. Acabou o tratamento, tudo certinho, né? Teve alta, né? Assim, do quadro mais severo, ia só continuar um tratamento ambulatorial. O juiz, então, né, voltou o poder familiar ao pai. Aí fez uma outra decisão decretando que aquela decisão de suspensão do poder familiar do pai já não tinha mais validade. Então acontece quando? Esse exemplo que eu te dei. Por isso que eu tenho que lembrar sempre que é suspensão ou perda. Tá bom, pessoal? Então, se você vive uma situação em que um dos pais, né, biológicos, dos genitores, estão atrapalhando, estão sendo impedimento, ou não concordam, enfim, ou as medidas não evoluem por questões de decisões desses pais ou responsáveis, você, conselho, pode tranquilamente pedir a suspensão do poder familiar. Então, depois foi suspenso, ele não visitava mais, ele não ficava mais, né, de acompanhante com ela. Visitar, claro, ele poderia visitar, né, não era a filha dele, só suspendeu o poder, ou seja, só que ele não ficava como responsável mais lá com ela internada, ele não optava mais em nada, o hospital só falava com a mãe, no sentido de decidir algumas coisas relacionadas ao tratamento ou à internação. Por quê? Porque foi suspenso o poder familiar, então esse pai não tinha autonomia de decidir algo sobre a filha dele naquele momento. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Então, este foi o inciso. Deixa eu confirmar aqui, porque eu vou falando, vou me perdendo. O inciso 11, né? Para representar para o efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar. Agora, então, nós vamos para o inciso 12. Por inciso 12, que é o seguinte. O inciso 12 nos diz o seguinte. Deixa eu ler para você aqui. Inciso 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Pessoal, esse inciso também ele foi trazido com a inovação, né, com a alteração da lei. Deixa eu só citar para vocês aqui, com a 13.046 de 2014. Tá bom? Essa lei também alterou o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, trazendo mais essa atribuição. Porém, nós vamos aí. Penso eu, né? E você vai ler comigo. Embora esta, ou seja,
essa atribuição se trate de uma atividade mais adequada ao CMDCA, assim como os gestores das áreas da saúde, assistência social e educação, como parte de uma política pública mais abrangente, voltada ao combate a todas as formas de violência contra a criança e adolescente, e não apenas o conceito tradicional de maus tratos. O Conselho Tutelar pode colaborar com a efetivação do comando normativo aqui instituído, inclusive através de cobrança junto ao poder público da implementação desta política e das ações a ela correspondentes, pessoal. Então, de cara nós já podemos, assim, é mais uma atribuição para o Conselho. Foi acrescida pela lei 13.046 que nós acabamos de ver. Mas como nós acabamos de ler essa frase, ela seria muito mais adequada ao CMDCA, que é o órgão controlador, que gerencia, que articula, né, que trabalha no âmbito municipal as políticas públicas relacionadas ao direito da criança e do adolescente, ao mundo da infância e da juventude. Então, pessoal, essa redação trazida por essa lei, como eu já disse, né, eu entendo que ficaria muito mais adequada sendo o CMDCA. Mas nada tira do Conselho Tutelar como órgão zelador o comando, né, ele provocar o CMDCA, ele articular com o CMDCA sobre esta prática que deverá acontecer de incentivar, né, na comunidade. Até porque, pessoal, vamos pensar o seguinte: o Conselho Tutelar ele não é um órgão técnico, ou seja, eu não tenho nenhuma formação, por exemplo, sei lá, médico, enfermeiro, perito, criminal ou qualquer profissão que eu poderia formar pessoas, que eu poderia capacitar pessoas tecnicamente, para que então essa pessoa reconheça que os maus tratos uma criança e um adolescente. Veja bem, os conselheiros são pessoas eleitas da sua própria comunidade. Né? Os requisitos lá são básicos para que você seja eleito a conselheiro tutelar. Então eu não tenho, talvez, expertise em determinados assuntos. Por exemplo, reconhecer maus tratos em criança e adolescente, feridas, né, as manchas roxas, enfim, ou até que seja psicológica. Eu não tenho expertise de conversar, não sou um psicólogo para conversar, para tentar entender essa criança e perceber ou ter a certeza que ela está sendo vítima de maus tratos, tanto físico ou psicológico. Né? Como eu disse, o Conselho Tutelar não é um órgão técnico, mas sim político. E nós não podemos, não nos cabe promover a qualificação específica desses membros. Não nos cabe. Cabe a quem? A profissionais, né, formados, preparados para que eles possam, então, ensinar esses membros da comunidade, esses funcionários dessas entidades que trabalham com criança e adolescente. Na verdade, pessoal, trata de uma atividade permanente que deve ser planejada e executada com cautela e profissionalismo no âmbito da política pública, para a qual deverão ser canalizados recursos orçamentários específicos, com observância dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes, né, do exposto no artigo 1º e 4º e o caput do parágrafo único da Constituição 227. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso, então? O artigo diz, né, o artigo 136, inciso 12, está dizendo que agora é uma atribuição do Conselho Tutelar promover. Porém, é o que eu entendo. Nós, conselheiros tutelares, não somos técnicos. Por exemplo, apesar que, né, não na maioria, mas apesar que temos como membros de conselhos tutelares aí espalhados pelo país psicólogos, assistente social, terapeutas, advogados. Eu já tive colega advogado que militou aqui no conselho. Enfim, N as profissões, pessoal. Mas o que pega? Quando eu tenho um colegiado com esses profissionais, talvez seja até mais fácil eu conseguir pôr em prática esse inciso.
no sentido de coordenar, de motivar, de encabeçar um grupo, de encabeçar uma política pública, enfim. Mas, se eu tenho no meu colegiado pessoas que não tenham nenhuma formação universitária, por exemplo, até porque a lei não exige isso para que eu seja conselheiro tutelar, fica mais difícil. Eu só tenho lá o ensino médio, enfim, ou qualquer outro curso que não esteja vinculado à área da infância e da juventude, que não vá me ajudar em nada no sentido de cumprir esse inciso. Como? Você entende? Assim, ó, isso que eu quero que você compreenda. Como atribuir ao Conselho Tutelar? Deveria ter atribuído ao CMDCA. Porém, é uma atribuição. Ah, Altair, mas eu quero fazer mesmo assim. Você quer? Não, você deve, está na lei. Você deve cumprir o artigo. Legal. Então articula, encabece, motive, fale com o seu CMDCA, monte parcerias com a rede e vai para cima. Inclusive, use este inciso para você, conselheiro tutelar, divulgar o estatuto, divulgar os direitos e deveres da criança e do adolescente, disseminar nessa sua comunidade e na sociedade de forma geral a verdade sobre o estatuto da criança e adolescente e quebrar as inverdades e as mentiras que inventaram, por exemplo, que adolescente não pode trabalhar, que depois que surgiu o estatuto o pai não manda mais em filho, que o Conselho Tutelar veio para atrapalhar a vida das crianças e a vida dos pais porque os pais não têm mais autonomia. Sabe, essas crendices, essas frases ditas de forma sensacionalista por apresentadores de televisão principalmente, e entra na mente dessa comunidade, aí junta com a ideia que eles têm da cultura passada sobre o Código de Menores, e aí o nosso trabalho fica um pouco mais árduo, mas não impossível, tá bom? Então você usa esse artigo principalmente para disseminar as ações do Conselho Tutelar, o seu trabalho no dia a dia, para que veio o Conselho Tutelar. Esse é o inciso 12. Porém também, agora, e para terminar essa quarta e última aula e encerrar esse ciclo de aulas sobre o artigo 136 e seus incisos, o parágrafo único diz o seguinte: se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre o motivo de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Pessoal, mais uma vez eu vou reforçar uma fala que eu tenho comigo. Vocês percebem a importância e a autonomia que o legislador deu para o Conselho Tutelar? Você consegue perceber que as nossas ações e decisões são muito sérias? Eu mudo a vida de uma criança, de um adolescente, eu mudo a dinâmica de uma família, eu transformo, eu mexo nas engrenagens daquela família que até então estava caminhando da forma dela, do jeito dela. É claro que se tem direito violado ou ameaçado, eu preciso intervir como órgão. Então, esse parágrafo único é o seguinte: também foi acrescido pela Lei 12.010, tá bom? Assim como os artigos 101, inciso 2, 130 e 220 do ECA, todos foram alterados por essa lei também. Porém, pessoal, não é dado ao Conselho Tutelar, por mera decisão administrativa, promover o afastamento de criança ou adolescente de sua família, ressalvada a existência de flagrante de vitimização, nos modos do previsto nos artigos 101, inciso 2, parágrafo 2º, primeira parte, e 130 do ECA, sem prejuízo, mesmo em tal caso, da imediata comunicação do fato à autoridade judiciária. É isso mesmo, pessoal. Olha como o parágrafo diz: se entender necessário, posso informar, posso comunicar o Ministério Público desse entendimento. Não está dizendo que eu devo afastar como conselho. E já vou ressaltando aqui que afastamento do convívio familiar não implica diretamente sobre o acolhimento institucional. Na prática, claro, você leva uma criança para o acolhimento, você está afastando ela do lar. Mas juridicamente, tecnicamente, afastamento do lar não é acolhimento, tá bom?
Só para ficar aí claro, e outras aulas de outros cursos, de outras matérias, se você continuar nos acompanhando, você vai perceber essa diferença, você vai aprender sobre essa diferença, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? O conselho é um órgão administrativo. Então, eu não posso, por mera deliberação, sem nenhuma justificativa, afastar a criança do convívio familiar, como ação conselheira. Não posso. Se eu entender necessário, é o que diz aí o parágrafo. Eu preciso comunicar o juiz, o Ministério Público. Por quê? Porque ele vai fazer o devido processo legal, é contencioso, precisa ter a ampla defesa do contraditório no devido processo legal, ou seja, ambas as partes se defenderem, demonstrarem os seus direitos e tentar a melhor decisão do Poder Judiciário. Então, pessoal, preste atenção. Apenas por meio de decisão judicial proferida em procedimento contencioso é que tal afastamento pode ser determinado. Cabendo ao Conselho Tutelar, quando se deparar com alguma situação excepcional que, no entender do órgão, justifique a medida, provocar o Ministério Público no sentido do ajuizamento da demanda, fornecendo-lhes os elementos de convicção. É o que ele está dizendo. Eu preciso informar quais serviços foram requisitados, quais órgãos da rede protetiva foram acionados e o porquê que não tiveram efeitos. Ou seja, todas as medidas aplicadas, todos os serviços requisitados, tudo que foi feito pela rede, tudo que foi articulado pelo Conselho Tutelar, tudo que o Conselho Tutelar promoveu, né, de requisição e determinação e não sanou os direitos violados ou ameaçados. E ainda mesmo assim, há o entendimento de que essa criança ou esse adolescente não pode continuar neste convívio familiar, ou seja, ele precisa ser afastado. Eu preciso então, conforme diz o parágrafo, eu preciso informar o Ministério Público, eu preciso mostrar para ele, né, quais as providências que foram tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social dessa família que não deram certo. O porquê que não deu certo. O porquê que não conseguimos sanar esse direito violado. O porquê que não conseguimos, e eu digo conseguimos como conselho, como rede, como serviço social, não importa, como saúde, como segurança pública, quais sejam os elementos, né, membros da rede que foram acionados para atender determinada família. E eu preciso demonstrar esse poder judiciário. Por quê? Porque ele, com elementos e fundamentos, ele vai acolher essa representação, vai acionar o poder judiciário para um processo contencioso, ou seja, esses pais, né, essa família, vai ter que se explicar na justiça, né, através de depoimentos, vai ter que demonstrar na justiça o fato narrado pelo Conselho Tutelar e pela rede, e que se de fato o Conselho Tutelar e a rede tenha razão em relação a pedir o afastamento, a justiça, fundamentada no processo, depois de ouvido todas as partes e entender que de fato o afastamento ao convívio deve acontecer, eles vão decretar. Se ele entender que não, também não vai decretar. Por isso a importância de nós, conselhos tutelares, no atendimento da situação, né, de cada caso concreto, nós termos certeza dos serviços a serem requisitados, das medidas a serem aplicadas, e toda vez que um serviço for ineficiente ou não existir no município, ou não funcionar a contento, precisamos, inclusive, fundamentar no artigo 136, também, noticiar o Ministério Público. Artigo 136, lembra? A linha A e a linha B. Ou, dependendo do caso, comunicar direto ao Poder Judiciário, 136, inciso 5, do que nós aprendemos nessa aula, inclusive. Entende, pessoal? Então, eu, Conselho Tutelar, não posso afastar. Qual a exceção, então, Altair? Em flagrante de ameaça ou de violação. A criança está em risco, a saúde ou a vida, então eu faço esse afastamento na prática, ou levando para uma casa de acolhimento, né, serviço de acolhimento, ou para um parente próximo que vai cuidar, que vai
tomar conta até que toda a situação seja apurada, certo? E aí eu já comunico o Ministério Público sobre as ações do Conselho, sobre os serviços da rede, enfim, tudo isso que o parágrafo único do artigo 136 está dizendo que precisa acontecer para representar, para comunicar o afastamento, né? Solicitar o afastamento do convívio familiar. Por quê, pessoal? Isso eu estou dizendo da criança. Geralmente, e pela própria lei, quem deve ser afastado do convívio familiar são os agressores, os violadores de direito. Por exemplo, num caso de abuso sexual, dos maus tratos por agressões físicas ou psicológicas por um dos membros, esse membro é que precisa ser afastado, segundo diz a lei. O que acontece na maioria das vezes? Principalmente o conselho tutelar, vai lá e tira a criança da casa. Não pode simplesmente tirar, não pode. O conselho, como órgão administrativo, político, não tem essa autonomia. O artigo está dizendo que tem que ser noticiado no Ministério Público para que o Poder Judiciário decida. Volto a refrisar para terminar aqui a nossa aula e o nosso cursinho, né, esse treinamento sobre o artigo 136. Situação de flagrante, criança em risco de vida ou de saúde, não vamos esperar acontecer. Claro que não. Vamos agir, vamos sanar essa violação ou essa ameaça. Porém, reforce a dizer, o serviço está ineficiente, as políticas públicas não estão funcionando, comunique o CMDCA da sua cidade, comunica o poder público, né, o prefeito, o presidente da Câmara, comunica o Ministério Público, para que depois, se lá na frente tiver um processo, uma situação aí que envolva o Conselho Tutelar, você tem prova que como órgão você noticiou, você comunicou, você deixou todo mundo ciente. Só que o poder de decisão não é seu no sentido de fazer a política acontecer, no sentido de fazer um processo seletivo para contratar mais funcionário para o CRAS, para o CAPS-AD, para o CAPS-I, né? Enfim, é isso, pessoal. Terminamos aqui então atribuições do Conselho Tutelar na prática, artigo 136 e seus incisos e seu parágrafo, comentado um a um. Essas aulas fazem parte do treinamento intensivo para Conselho Tutelar. Pessoal, chegamos ao final, espero poder ter ajudado, espero poder ter clareado um pouquinho mais a sua mente, seu entendimento. E lembre-se, nos acompanhe na rede social. A AVA Formação e Capacitação está sempre oferecendo cursos, e-books e treinamentos para conselheiros tutelares, ex-conselheiros tutelares e quem pretende ser conselheiro tutelar e para todos os membros da rede protetiva da criança e do adolescente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter adquirido essas videoaulas, muito obrigado por ter confiado na AVA Formação e Capacitação. Deus abençoe e até uma outra próxima.